Fala, galera esperta! Hoje nós vamos falar sobre a subtração, cálculos de menos, ok? Vamos compreender um pouco mais sobre essas ideias dentro da subtração. Quando eu falo de retirar, eu tenho a ideia de tirar. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo. Haviam 56 cadeiras numa sala de cinema e 20 cadeiras já estavam ocupadas. Ou seja, uma quantidade total e 20 cadeiras já estavam ocupadas. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou retirar as cadeiras que estavam ocupadas, porque eu preciso saber quantas cadeiras ainda sobraram para serem utilizadas. Então, essa ideia, nesse exemplo, através desse exemplo, vocês vão compreender aqui através desse cálculo. 56, o número de cadeiras total. O número 20, o número de cadeiras que já foram utilizadas. A pergunta é, quantas cadeiras ainda sobraram para a utilização? Então aqui, nós vamos utilizar o cálculo de subtração, a conta de menos, para chegar ao número que nós não sabemos. 6 menos 0 continuará 6. Do 6 eu não vou tirar nada, continuarei com o número 6. Eu inicio a conta através da unidade. Não vamos esquecer disso. Aqui na dezena, eu tenho 5 dezenas e vou tirar 2. 5 e tiro 2. Me sobrarão 3 dezenas. Ou seja, de 56 cadeiras totais que existiam no cinema, 20 foram utilizadas e restaram 36. A ideia de tirar uma quantidade de um total para saber quanto sobrará, ok? Sobraram, então, 36 lugares vagos, ok? Aqui nós temos a ideia de comparar. Quando eu comparo, eu observo. Um amigo tem 5 balas e eu só tenho 2. Quem tem mais, o meu amigo ou eu? Se eu estou falando 5, ele tem 5 e eu 2, já estou automaticamente entendendo que ele tem mais que eu, ele tem 5, eu tenho 2, e ele tem quantas a mais? Então eu penso aqui, ó, uma eu tenho, ele também tem. A segunda balinha ele tem e eu também tenho. Quantas balas a mais essa pessoa tem que eu? Eu vejo que tem 3 números a mais. 2, 3, 4, 5. Para chegar naquele número 5, eu precisei comparar quantidades. Aqui nós temos um exemplo através de um cálculo. Se eu tenho uma caixa de lápis de cor com 24 cores e um colega meu tem aquela caixa de 12 cores, eu estou comparando quantidades. Um tem mais e o outro tem menos. Digamos que Amanda tem 24 cores e Pedro tem 12. A Amanda... Só um minutinho. A Amanda, com 24 cores, e o Pedro com 12. O que acontece nesse cálculo? A Amanda tem 24, ela tem muito mais que o Pedro. Aqui Pedro tem 12, então ele tem menos que ela. A ideia de comparação é eu entender quanto a mais ou quanto a menos. Já se sabe que eles não têm a mesma quantidade. Através do cálculo, nós colocamos um número maior em cima, acima da conta, acima do meu cálculo. Vou subtrair a quantidade que é menor. Ou seja, 24 menos 12, que dará a quantidade que é a diferença de lápis que um tem a mais que o outro, ok? Vamos lá. Eu vou iniciar o cálculo através da unidade. 4 menos 2, 4. Tiro 2, restam 2. Sobrará o número 2. Agora a dezena, vou resolver a dezena. 2 menos 1, sobrará uma dezena. 2 dezenas menos 1, sobrará uma dezena. Aqui eu tenho a comparação, que a Amanda tinha 24, o Pedro tinha 12. Então,
eu posso concluir que Amanda tem 12 a mais e Pedro automaticamente 12 a menos, nessa comparação que eu estou fazendo de um com o outro, ok? Então a comparação, se a pergunta for, quantos lápis Amanda tem a mais que Pedro? Amanda tem 12 lápis a mais que Pedro. Se a pergunta for, quantos lápis o Pedro tem a menos que a Amanda? Aí eu concluo, quantos lápis o Pedro tem a menos que a Amanda? Eu já sei que Pedro tem 12 lápis a menos que a Amanda. Depende da minha questão, da minha pergunta. Aqui nós temos a ideia de completar, que seria chegar até um outro número. Eu tenho uma escada com 18 degraus, ok? Nesse exemplo, eu estou no 6º degrau e preciso alcançar o número 18 até o 18º degrau. Ou seja, estando no 6º degrau, o número 6, eu tenho uma ideia de que eu preciso continuar essa contagem até chegar ao número final, que seria o número 18, do 6 até o 18. Mas toda conta de menos, eu não posso me esquecer de colocar o número maior em cima e o número menor abaixo para realizar o cálculo. 8 menos 6, vamos calcular. 8, eu tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restam 2. Aqui as dezenas, o cálculo está sendo de menos, não posso me esquecer do sinal. Eu estou utilizando a subtração. Aqui, 1, eu não vou tirar nada, então posso completar com o zero, o algarismo zero, que representa que não vamos tirar nenhuma dezena, nenhum número deste número. Uma dezena menos o zero, no caso não vamos tirar. 1 menos nada, continuará 1. Ou seja, aqui podemos concluir na ideia de completar para chegar a esse número, do 6 até chegar ao 18, do 6 ao 18, eu conto 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se eu continuei contando, eu observo que eu chego, eu completo, né, com 12 números a mais, e então compreendo que para pessoa que estiver no 6º degrau, para chegar ao 18, faltam 12 degraus, faltam 12 números a mais. Então aqui, a ideia de completar de um número para chegar a um número maior, e essa ideia também é uma ideia de subtração. Ou seja, para eu conseguir contar, eu preciso pensar no número que eu estou, ou seja, eu estou no número 6. Eu penso no 6, eu não preciso contar o 6. Eu penso no 6 e continuo até o número que eu preciso chegar. Então eu continuo pensando no 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, já contei 10, 17, 18, contei mais 2. Ou seja, 10 e 2, 12. A resposta que nós concluímos através do nosso cálculo, ok? Nós vamos treinar alguns cálculos, alguns problemas, algumas situações problemas através da nossa apostila, para que isso vá ficando ainda mais claro na nossa mente. Essas ideias de retirar, comparar e completar através de cálculos de subtração, ok? Existirão também cálculos de adição, mas nesse caso, os problemas tratarão mais ainda sobre subtração. Daí os exemplos para vocês, tá bom? Espero que vocês consigam entender, compreendam direitinho e façam os exercícios, combinado? Um super beijo para vocês!